clima de tensão continua lá no Palácio do Planalto. Depois de ser demitido do Ministério da Justiça, Osmar Serralho decidiu não aceitar a pasta da transparência. Quem traz a repercussão diretamente de Brasília é o repórter José Maria Trindade. Fala, Zé Maria! Pois não, muito boa noite a todos. Olha, o não de Osmar Serralho para ir para a transparência teve uma pressão muito forte da bancada ruralista que o indicou para o Ministério da Justiça. O presidente Michel Temer ficou irritado, principalmente com a assessoria que não o alertou sobre esta possibilidade. Saindo Osmar Serralho da transparência e demitido do Ministério da Justiça, fica o Rocha Loures sem o foro privilegiado. Agora, o que fica mesmo na linguagem popular é que o presidente Michel Temer ganha o 4º toco do governo. Sabe o que é isso? É quando convida para namorar e aí a pretendente não aceita. Está faltando ali os bastidores do presidente Michel Temer para saber se o convidado vai ou não aceitar o cargo, né? Difícil. Vera Magalhães. Difícil, complicado. Levar um toco, você já levou um toco, Patrick Santos, alguma vez na sua vida? Não? Nunca? Não, nunca. Tá invicto? Nunca, tô invicto. Que isso, que mentiroso. Você já tomou um toco? Oh. Alguns? Alguns nesta vida. Bom, o Temer tá fazendo essa lambança, mais uma, né? A gente que vem falar de lambanças diárias, o ouvinte deve voltar para casa desanimado. Que é essa de querer nomear alguém da bancada do PMDB, não pelo seu currículo, não pelos seus predicados, não porque possa ser um ministro, apenas pelo simples fato de dar um foro ao Rodrigo Rocha Loures e evitar que ele faça uma delação premiada, que vai ser das mais fáceis de sair da história da Lava Jato. Apertou um pouquinho ali naquela barriguinha fofinha dele, ele já está falando. Então, é lamentável, é lamentável. O governo vai se despindo em praça pública, despindo de todos os poderes, de todos os pudores, para manter os poderes, e assim vamos nós, ladeira abaixo, o Carlos Andreasa, com a barriguinha do Rocha Loures a prêmio aí. Eu não gostaria, Vera Magalhães, de imaginá-la, você uma mulher fina, distinta, apertando a barriguinha do Rocha Loures. Não foi uma imagem agradável. Ou não, né? Porque a gente precisa discutir a questão do... Temos que discutir a questão do foro dele, mas isso é uma outra história. No caso do Serralho, o presidente Temer errou, né? Errou demais. Você quer fazer uma mudança no Ministério da Justiça, você quer trocar o ministro, e acho que, já falamos sobre isso ontem, ele agiu corretamente, pensando em sua própria defesa, na sua estratégia de agora em diante, acho que ele foi bem, mas precisava ter conversado com o Serralho antes, né? O Serralho só queria um pouco de carinho, bastava uma ligação, conversava, explicava, negociava, indicava a importância desse Ministério da Transparência, embora não haja nenhuma, eu nem sabia que esse ministério existia, acho até engraçado que haja o Ministério da Transparência no governo Temer e que o Serralho seja indicado por esse ministério de forma nem um pouco transparente, né? É tudo muito engraçado, uma grande piada. Mas era uma questão de conversa, minha gente, de negociação. Não. Demite o cara, ele fica sabendo pela imprensa, da mesma forma a nomeação do outro, nunca foi um ministro forte, aí aí diz ainda por cima que o cara vai para transparência, não por mérito, mas para garantir o foro ao Rocha Loures. Aí é de matar, né? Aí é fazer tudo errado, num movimento que inicialmente, em tese, seria bom para ele. O Carlos Andreasa, estamos nas analogias de namoro, então depois que o nosso amigo Zé Maria falou em toco, você está defendendo que o Temer deveria ter dado um chaveco falso, é isso, no Serralho? Olha, é óbvio que o Temer deve saber fazer isso bem. Não à toa ele é casado com a Marcela Temer, minha gente. Não é... Merece respeito. E o pessoal no chat está perguntando o que houve com a sua voz, Carlos André. Você tem que explicar, pô. Flamengo? Não teve nem jogo ontem, né? Não, o Flamengo não joga e quando joga não faz gol, então eu não grito, eu perdi a voz. Talvez seja um princípio de gripe aí, fortes emoções, talvez ainda é efeito da neblina de domingo aqui do pessoal dos Mortadelas, não sei, eu tô emocionado, tô comovido, tô com a voz embargada. Então, um pouquinho de conhaque vai melhorar. Ô Madu, o Rocha Loures virou um fio desencapado nessa história toda ou não? Eu acho que o Brasil está virando agora uma comédia de costumes, né? Dramaturgo francês, o André já conheceu, o Feydeau,
que fazia essas comédias, né, totalmente ridículas, né? A primeira coisa que eu queria saber é o que faz o Ministério da Transparência, né? Eu fico imaginando um ministro de baby doll transparente sentado num gabinete, né? Só pode ser isso. Ministério da Transparência tem que ter num governo, para mim, ele, por essência, ele tem que ser transparente, ele tem que não pode se desconfiar de nada, ele tem que dar a satisfação de todos os seus atos. Você tem que ter um ministério para regulamentar a transparência, que o Osmar Serralho, que ontem eu falei, Serralho, pode ser tanto o palácio do vizir turco como o prostíbulo também. Eu fico com a segunda parte para o sobrenome do Osmar. O Osmar Serralho declinou desse ministério, né, deixando a descoberto o Rodrigo Rocha Loures, né, ali completamente pronto para abrir o bico. E o que eu estou vendo é que o Ministério da Justiça está virando uma espécie de ministério de alta rotatividade, né? Um ministério do hotel, né? O sujeito fica lá 2 meses, depois vem outro, e assim sucessivamente. Se você pegar desde o governo Dilma, né, a quantidade de ministros da Justiça que tem, e vão trocando de posto, é bem razoável, é coisa de meses. E, enfim... essas coisas todas ficam descambando para a comédia mesmo, né? Para a comédia. Eu quero, e já que a gente está em termos de comédia, eu quero afirmar aqui que, além de corno do Aécio, como eu declarei já em alto e bom som várias vezes aqui, eu já levei muito toco. Deveria dizer que na vida levei mais tocos do que qualquer coisa. Viu, André? Vera, mas você acha acho que o Serralho teve a única atitude digna que restava a ele depois dessa humilhação pública, né, a que ele foi submetido, porque depois de aparecerem evidências monstros aí de que ele estava sendo fritado pelos políticos da Lava Jato, ele é tirado num domingo do cargo, aí oferecem um outro só para manter o foro pro outro cara e não para ele. Então, ele não tinha como aceitar isso sob pena de se desmoralizar definitivamente. Além disso, os auditores da CGU, lá, que é o órgão do Ministério da Transparência, a Controladoria Geral da União, se recusavam a ter um chefe investigado na carne fraca. Você veja o tamanho da atrapalhada, Patrick Santos. É atrapalhada para todo lado, não tem solução boa. Se o cara aceitasse, ele seria contestado pelos seus funcionários, e seria humilhado em praça pública, passaria um atestado, aí como disse o Madureira, de corno, porque era disso que se tratava, e ele não aceitando, o presidente sai à cata de qualquer um para ser ministro, para que o outro possa ter foro. Olha, isso aqui é transparência na lambança, gente. É uma transparência absurda. O Andreasa, você acha que o Rocha Loures, ele pode ser preso, né? Você acha que o Temer vai deixar o Loures nessa condição? Enfim, como é que você vê essa questão também? Então, o problema agora do Temer é até onde ele está disposto a ir com Rocha Loures, porque a insistir, e publicamente, minha gente, não é uma questão que está sendo travada nos bastidores, ele está tentando garantir foro a alguém que, em caso negativo, pode ser preso. Isso é obstrução de justiça, ou pode ser compreendido como obstrução de justiça. O presidente Temer está disposto a se vestir de Dilma Rousseff e ir nessa até onde? E por que iria? Teme uma delação premiada do Rocha Loures? São as questões do momento. Quer dizer, há uma crise se precipitando aí, muito mais importante, talvez, do que o inquérito no Supremo, do que a expectativa em relação ao TSE. Me parece, Patrick Santos, que tudo isso decorre do fato evidente de que sabem no Planalto que o Rocha Loures é uma bomba relógio. E como a Vera disse, é só apertar a barriguinha que o homem entrega. É um fio desencapado, né, Madu? Todo mundo diz, né, desde a campanha, ele fez a campanha do Requião lá no Paraná. Primeiro, ele se notabilizou por ser um cara muito serviçal e, digamos assim, numa linguagem culta, puxa-saco. E em função disso, ele começou a fazer uma carreira política assim vitoriosa, sempre como adjunto, sempre como serviçal, carregador de mala e tal. E ele, pelo perfil dele, o que me falaram, é que ele não aguenta 24 horas na cadeia, né? Não aguenta 24
24 horas ali da dura, da cana dura. Então, ele já previamente já avisou que vai abrir o bico. E isso transforma ele num fio desencapado, mais um, né? Mais um ali no Planalto. Eu conto muito com meu amigo Antônio Palocci. Estou aguardando as confissões do Antônio Palocci e sugiro, inclusive, que a Record publique o livro. Será que o Temer vai deixar o Loures nessa condição, Vera? Que aposta que você faz? Não, ele tá tentando, né? Tá tentando a qualquer preço. Vamos ver quem que ele vai pensar naquela bancada de probos do PMDB da Câmara, né? De onde já saíram figuras como Eduardo Cunha, Henrique Alves. Tá todo mundo indo preso. Rocha Loures. Vera. O pessoal tá indo preso. Se sobrar alguém solto, pode virar ministro da Transparência. Veja bem. Diga, Andreasa. O atual critério é esse, né? É não ter nada relativo à Lava Jato, vira ministro. É catando assim para encontrar alguém. O Madureira falou do Palocci, tá? E eu tô com isso na cabeça, queria falar. Faz 3 semanas, minha gente. 3 semanas em que não se fala de Lula. Não se fala de Lula, não se fala de delação de Palocci. Esse pessoal sumiu. Falou do caseiro Então, Maradona aqui semana passada. Pois é, mas colateralmente do Pintinho, fazendo do Peru piada. que matou o Pintinho. Então, fazendo piada. Era um gambá, Madureira, seja justo. Agora, faz 3 semanas que a gente não fala do Lula. Ele está agradecendo diariamente a JBS, esse grande cerco que se tornou. A Odebrecht sumiu. Não se fala mais do Odebrecht, não se fala mais do Lula. É uma maravilha isso, graças ao Fachin e ao Janot também. Olha o Lula no telefone aí. Alô? Alô? Ele quer que falem dele, falem mal, mas falem dele. Vai, eu não vejo não, ele não quer, não. Ô Vera, aliás, a informação, o Planalto confirmou para amanhã, às 10 horas, a posse do Torquato Jardim no Ministério da Justiça. Tá certo. Confirmado. Ele que atue como ministro da Justiça e não como advogado de defesa do presidente da República, né? Vamos esperar e vamos ficar de olho no doutor Torquato Jardim. A considerar, né, Vera? A considerar, Madureira também falou isso, a considerar o histórico recente de ministros da Justiça, desde o governo petista, Tomás Bastos, José Eduardo Cardoso e agora o Torquato, com uma perversão da finalidade. Todos eles, em alguns casos declaradamente, agindo como advogados do presidente da República. Não é nem da presidência. Do Eugênio Aragão, breve da Dilma, que muito bem lembrado, com uma camiseta Eugênio... de fora Temer por aí. Muito bem lembrado, quer dizer, não é que esses eram advogados da presidência da República, porque para isso existe a AGU. Não, advogados do presidente o tempo todo. Parece que virou moda. O ministro da Justiça é uma figura importantíssima na República e, no entanto, atua como mero defensor do presidente. É complicado, tá difícil no Brasil, viu? Vai, Madu. Eu só posso atalhar o Andreasa, entendeu? E eu já tinha falado isso antes. Está virando... tem que mudar, talvez, o ministro da Justiça passa a ser o advogado oficial dos presidentes que têm o rabo preso, né? A crise está no Planalto, né? No programa de ontem eu já falei isso. O epicentro da crise hoje está sentado na cadeira da presidência da República. A crise precisa ser removida. Agora, enquanto não se chegar a um consenso de quem poderá ocupar esta cadeira, né? Enquanto as forças políticas, as lideranças não chegarem a um acordo, fica lá o Temer tentando se segurar de qualquer maneira no osso, né? Porque se ele sair de lá sem acordo, ele é preso. E Patrick, você veja que hoje aqui no Jornal da Manhã eu relatei um jantar de ontem do qual o Temer saiu com algum alento ali, porque os empresários falavam em recuperação da economia e tal, e a Denise me perguntou aqui se isso seria o suficiente para dar uma sobrevida ao Temer, para que ele se segurasse no cargo. Eu disse que esse caso, as coisas se sucedem dia a dia e que tinha esse fator Rocha Loures, que era um fio desencapado, que ele podia perder o foro e partir para uma delação. Então você veja que isso pode jogar por água abaixo qualquer alento que o Temer tivesse de ter uma sobrevida, né? A crise é mesmo um eletrocardiograma. Cada dia ela sobe e desce ali.